Como nós falamos, hoje é véspera de 31 de outubro, data em que nós celebramos o Dia da Reforma Protestante, movimento que o Senhor usou homens, e hoje nós podemos celebrar porque somos fruto desse movimento que o Senhor despertou homens para um momento tão importante na história da igreja. E nesse culto tão especial, onde nós estamos celebrando ao Senhor, mas também se lembrando da data em que comemoraremos amanhã, nada melhor do que um reformado raiz para estar com a gente. Meu amigo, reverendo Gilvan, vem aqui à frente. Reverendo Gilvan veio lá da capital do reggae, São Luís, é isso, né? Infelizmente. Para estar com a gente. É Atenas brasileira, Atenas brasileira. Pastor Gilvan é um amigo querido, um presente de Deus na minha vida. Eu tenho tido o privilégio de caminhar com ele nos últimos anos. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Chácara Brasil, lá em São Luís. Então, se você for visitar os Lençóis Maranhenses, pare um pouquinho, reserve o domingo para ficar em São Luís, para visitar a Igreja Presbiteriana Chácara Brasil, onde o meu amigo pastor Gilvan pastoreia. Ele veio acompanhado da irmã Cássia, nossa irmã muito querida também, está com ele aqui nesse domingo. Eu costumo falar, às vezes, quando chamo alguns amigos, tem gente que a gente ama, tem gente que a gente admira, e tem uns que a gente ama e admira. Gilvan é esse que a gente ama e admira. Admiro ele como pregador, coração missionário, pastor Gilvan. Alguns aqui já conhecem o pastor Gilvan do vídeo que a gente divulgou aqui, do trabalho com os quilombolas, lá nas palafitas. A generosidade do pastor Gilvan também é algo que eu admiro muito. E tem outra coisa que eu gostaria de ter, que o Gilvan tem, que eu não tenho, é o estilo. Porque usar gravata borboleta só para quem tem estilo. Se eu colocar, o pessoal vai rir de mim. Então tem que ter estilo. O irmão tem estilo. Tem que ter estilo para usar gravata borboleta. Eu queria ter esse estilo, mas Deus não me deu isso. Foi algo que Deus não me deu. E isso, entre todas essas outras qualidades, essa é uma das que o pastor Gilvan tem, que eu gostaria de ter e não tem. A gente acredita lá no Nordeste que a unção está no terno e na gravata. Entendi. E também é um homem de fé, porque vir para esse calor de paletó não é para qualquer um. Também não. Eu queria chamar o pastor Ricardo Rosa, que está aqui com a gente nos visitando. O pastor Ricardo é pastor da Igreja Batista da Graça, lá em Nova Iguaçu, pastor e plantador, né? Veio cultuar o Senhor conosco nessa noite, uma alegria muito grande. Queria pedir que o pastor Ricardo orasse pelo reverendo Gilvan. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, mais uma vez em Tua presença em oração, clamamos a Ti, porque o Senhor é o nosso único refúgio e fortaleza, nosso único socorro, bem presente na hora da angústia, na hora da necessidade. O Senhor está sempre conosco. Dessa vez nós nos colocamos em oração para clamar ao Senhor pela vida do reverendo Gilvan. Pai querido, use o seu servo para edificar mais uma vez a tua igreja aqui nessa noite. Que através da exposição da palavra de Deus, o teu nome seja glorificado aqui nesse lugar e a sua igreja edificada mais uma vez. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado. Reverendo, fica à vontade. Obrigado. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor sobre suas vidas. É uma alegria muito grande, sim, privilégio enorme poder estar aqui com os irmãos, poder pregar na igreja do chefe, né? É o nosso chefe da Atos, e é uma alegria muito grande mesmo, assim, estar e conhecer mais irmãos aqui. Eu trago um abraço, com certeza, muito caloroso do Nordeste, do Maranhão, né, da nossa igreja, do nosso conselho, e também do time do coração, que é o Sampaio Correia, para os vascaínos. É uma tristeza, não? Porque essa semana foi ruim para vocês, né? Mas é uma alegria muito grande. O Cris pediu que a gente pudesse compartilhar com vocês, dar continuidade à exposição do Evangelho de Marcos, né? Marcos capítulo 3. Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor a partir do verso 31. A gente esteve aqui, né, nesse local, quando a gente fez o acesso para Atos 29, né, mas agora está aqui com vocês, compartilhar a palavra de Deus com vocês, para nós é de grande alegria. Marcos capítulo 3, dos versos 31 ao verso 35. A tradução que eu uso é a Revista Atualizada, então eu vou lê-la, os irmãos acompanhem
a palavra do Senhor, mas eu queria ler o verso 20 e o verso 21, e depois então irmos para o verso 31. Diz assim, verso 20: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Verso 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, muitas são as palavras de homens que temos ouvido nesses últimos dias em nosso país. Diante de nós agora está a Tua palavra, a palavra viva, inerrante do Deus Todo-Poderoso. Oramos para que Tu nos dês Teu Espírito Santo nessa noite, para que Tuas palavras possam comandar a nossa lealdade e ter a nossa atenção, prender nossos corações, nutrir nossas almas e nos levar ao arrependimento e fé enquanto andamos com o nosso Salvador. Nós nos curvamos em Tua presença, precisamos da Tua ajuda. Venha, Senhor. Espírito Santo, venha e ilumine estas palavras para as nossas mentes e entendimento e coração e afeições e vontade, e que toda a glória seja Tua, por amor de Jesus, nós o pedimos. Amém, amém, amém. Eu cresci numa família bem disfuncional. Meus pais, eu sou fruto de um namoro do meu pai com a minha mãe. Nasci, eles não casaram, e eu fui criado então por meu pai e por meus avós. Uma família muito humilde. Meu avô era carroceiro, depois subiu de padrão, passou a ser estivador do porto. Minha avó era costureira. A nossa casa era a casa feita de taipa, uma parte de telhas, a parte de palha. E mas apesar de toda a pobreza que existia, mas a minha infância foi maravilhosa, maravilhosa. Eu só tenho coisas boas a dizer da minha infância, até mesmo das belas surras que meu avô me dava, né? Meu avô era uma figura. O apelido do meu avô era Carne Braba. Pra vocês terem uma ideia de como era o negócio. Às vezes ele dizia assim para mim: vai lá no quintal e pega um galho de goiabeira e já tira logo as folhas. E a cada folha que eu tirava, eu já vinha chorando de lá, né? Então, assim, mas mesmo assim, eu amo, meu avô já partiu, mas nunca deixei de amá-lo e nunca deixei de considerar todas as surras que peguei, porque aprendi muito com tudo isso. Minha infância foi maravilhosa, mas a minha adolescência foi terrível, terrível. Meu pai casou naquele período, e no início eu me dava muito bem com a minha madrasta, mas depois eu criei uma guerra dentro da minha casa. Na adolescente eu fui muito rebelde, e saí de casa bem cedo, por causa de todas essas brigas que eu tinha com minha família. E eu tive que sair mesmo, para que eu pudesse viver a vida do jeito que eu queria viver. Passei a viver longe deles, sem muito contato com eles. Uma vez ou outra eu ia lá, num dia de Natal. Isso tudo por minha causa, por minha rebeldia. Se você me perguntasse assim, eu diria: nunca mais eu gostaria de ser adolescente. Eu vivia como se eu não tivesse uma família. Mas aí posso usar uma frase muito comum no meio evangélico: mas um dia Jesus me encontrou. E Ele me encontrou, e aí Ele me deu uma família que me levou para a igreja, e lá eu descobri algo maravilhoso. A igreja
é a minha família. E através da igreja eu pude retornar para a minha família de sangue. E foi algo também maravilhoso. Eu amo a minha família de sangue. Eu amo a minha família biológica. Eu amo imensamente. Hoje a minha madrasta é minha mãe, me chama de filho, e eu a amo como mãe. Mas em muitos aspectos, a igreja é a minha família. Eu me lembro quando participei da primeira vez de uma reunião de crentes, de cristãos. Todos tinham mais ou menos a minha idade, era um encontro de jovens. Eles estavam ali estudando uma passagem das Escrituras, eles estavam se reunindo também para orações. E eu me lembro de pensar comigo, foi uma sensação muito forte naquele dia, fazem mais ou menos uns 25 anos, mas eu me lembro como se fosse ontem, eu me lembro de pensar assim, de olhar para eles e dizer: esses são meus irmãos, essas são minhas irmãs, esta é minha família. Nesse texto, Jesus estava dentro de uma casa, e a casa mencionada no verso 20, que diz: ele foi para casa. Isso é Cafarnaum. Se é Cafarnaum, é mais do que provável que seja a casa de Pedro. Se é a casa de Pedro, também é a casa onde Jesus curou a sogra de Pedro. E, aliás, é também a casa onde foi feito um buraco no telhado para que 4 homens pudessem descer um paralítico, né? E Jesus o curou e o mandou para casa. Então, uma casa fantástica. Jesus havia acabado de fazer uma declaração em resposta aos escribas de Jerusalém, que foi o texto que foi pregado no domingo passado, né, que fala da blasfêmia do Espírito Santo, o texto dos versos 28 ao 29, que diz: tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Ou seja, existe um pecado que é imperdoável. Existe um ato deliberado de resistir, de menosprezar a obra do Espírito Santo tão gravemente que ele vem e retira o seu poder convincente e capacitador para que nunca mais possamos nos arrepender dos nossos pecados. Existe algo terrível assim. Jesus ainda está dentro dessa casa. E eu tenho certeza que você poderia ouvir um alfinete cair quando ele pronunciou essas palavras. Eu tenho certeza que intrigou os primeiros ouvintes, assim como também intriga muito de nós, quando a gente ouve sobre a blasfêmia do Espírito Santo, um pecado imperdoável. E a família de Jesus estava fora da casa. Eles são aqueles que estavam fazendo acusações no verso 21. O verso 21 diz: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Eles estavam chamando Jesus de louco, toda a família dele. E o verso 31 diz que eles mandam um recado, eles não conseguem entrar na casa. A palavra de Deus diz ali no verso 21 que afluiu para aquela casa uma grande multidão. Então muita gente estava cercando aquela casa, o lugar estava cheio de gente. Eles não conseguiam passar pelas portas. Então eles viam alguém, um mensageiro, talvez alguém do tamanho do pastor Dodô, não é? Baixinho, um hobbit. E a palavra chega na casa, é passada para Jesus. Sua família está lá fora. Estão te procurando. Na sociedade do Oriente Médio, as famílias eram extremamente importantes. E então Jesus profere essa bomba. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu gostaria que a gente visse 3 lições desse texto. E em primeiro lugar, a primeira lição clara e óbvia é que Jesus tinha uma família. Jesus tinha uma família. Esse é um ponto bastante óbvio, mas que precisa ser explicado, não é? Jesus tinha uma família. Jesus, sim, tinha uma mãe. Sim, ele tinha um pai, ou pelo menos uma figura paterna, José. Jesus tinha irmãos.
Jesus tinha irmãs. Isso é mais surpreendente do que você pode imaginar, porque há uma crença tradicional na igreja que remonta ao Concílio de Constantinopla, que depois vai ser ratificado e codificado lá no Concílio de Latrão, no século VII, de que Jesus nasceu da Virgem Maria e que ela permaneceu virgem até que ela fosse elevada à presença de Deus. É a chamada crença da virgindade perpétua de Maria. Aqui, agora, se você abrir o capítulo 6, no verso 3 de Marcos, há uma acusação que foi feita pelo povo de Nazaré quando Jesus estava na sinagoga. E eles disseram assim, no verso 3: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmã de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive entre nós também as suas irmãs? Então, os católicos romanos há muito argumentam que esses são primos, que não são irmãos e irmãs de carne. Ou talvez que José já era viúvo quando conheceu Maria, então já trouxe aí no Maranhão diríamos, uma carrada de filhos, não é? Mas a gente sabe pelo estudo da língua grega que essa palavra usada para irmãos aqui é irmão de sangue mesmo, irmão biológico mesmo. E uma outra curiosidade do texto: onde está José? Onde está José? Não há menção a José. Ele não é mencionado no verso 34, quando Jesus diz: aqui está minha mãe e meus irmãos. Onde está José? É muito provável que José já tivesse morrido ali um pouco antes do começo do ministério público de Jesus. Os evangelhos não registram isso para nós, mas o que acontece é que José já não está mais na foto da família, não é? Ele já não aparece mais na foto da família. Jesus teria se relacionado com ele como figura paterna. Jesus com certeza aprendeu com ele a profissão de carpinteiro. Ele cresceu com ele ali. Mas aqui está Maria, irmãos e irmãs. Portanto, Jesus tinha, pelo texto, 4 irmãos. E muito provavelmente, pela construção dos textos no Evangelhos, podemos dizer que Jesus tivesse mais 3 ou 4 irmãs. Pense sobre isso. Jesus crescendo numa família de pelo menos 7 a 8 irmãos. Jesus sabe o que é se relacionar com família. Jesus tinha uma família. O que isso significa para nós? Isso significa que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Não é verdade? Ele sabe o que é viver em família. Jesus sabe o que é viver numa família onde há tensão. Você tem um Salvador que entende totalmente quando uma família se complica. Você tem um Salvador que sabe quando mães ou pais precisam apertar o cinto. Quando irmãos são rivais, oponentes, em vez de amigos. Você tem um Salvador que sabe e conhece e entende quando fica claro que você é uma decepção para os seus irmãos. Que as expectativas deles em relação a você não são atendidas e eles simplesmente não entendem as escolhas que você tem feito. Jesus sabe o que é isso. Cristo é um refúgio para todos, cujo lar, em vez de ser um refúgio, muitas vezes é um lugar de tensão. Muitas vezes os nossos lares são lugares de dor, de divisão, de arrependimento. Jesus é um refúgio para nós, amém? Jesus é um refúgio para nós. Ele sabe, então você pode ir até Ele. Esse é o segredo. Talvez não haja mais ninguém a quem você possa recorrer que entenda realmente o que você passa dentro da sua casa. Você pode ir até Ele, confiante de que Ele sonda as profundezas do coração e que Ele tem graça para você em todas elas. Então, atenção na família de Jesus. Eles não acreditavam em Jesus. Eles o estavam acusando de ser louco. Seus irmãos e irmãs.
Isso se nós formos muito sacrossantos, deixar Maria de fora, não é? Mas pelo menos os irmãos e as irmãs, diz o texto, seus parentes estavam achando que ele era louco. É uma família onde há muitas tensões, para dizer o mínimo. Eu fico imaginando aquelas crianças crescendo com Jesus. Jesus fazendo tudo certo, né? Jesus, o bom menino, fazendo tudo certo e a gente tudo errado. Já pensou isso? Só a gente apanha Jesus nunca, porque ele é todo certinho. Então, tinha tensão, existiam alguns problemas ali. Jesus sabe o que é viver num contexto familiar, de relacionamentos com irmãos, de relacionamento com aqueles que amamos muito, com quem às vezes nós não nos damos tão bem, não nos entendem, que podem às vezes até nos acusar falsamente. Irmãos, não sei quanto a vocês, mas eu acho extremamente reconfortante que Jesus entenda os problemas familiares. Alguns de vocês, talvez essa semana mesmo, devem ter experimentado algum problema familiar. Um irmão, uma irmã, uma tensão, alguma acusação. E essa passagem está dizendo, pegue tudo isso e leve para quem entende disso, Jesus. Nós temos provações, nós temos tentações em nossa casa. Sim, temos. Tem problemas em nosso lar? É claro que tem. Você nunca deve desanimar. Leve os problemas a quem entende. Jesus. Ele cresceu numa família. Ele cresceu. Ele cresceu em uma família onde havia problemas. Ele cresceu em uma família onde havia tensão por causa de quem ele era, por causa de quem ele afirmava ser. Mas o relacionamento com a família dele também era algo incomum. Veja o verso 33. A família estava do lado de fora e um recado chega para ele: sua família está lá fora. E aí Jesus diz, irmão Eric querido, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Essas são palavras bastante chocantes, não é verdade? Bastante. Como é seu nome, querido? Alan. Você é bonitão, Alan. Você é bonitão, né? Então assim, Alan, não é verdade? Essas palavras são chocantes, talvez até surpreendentes, não é verdade? Elas teriam até sido ofensivas para um contexto de Oriente Médio, onde a família era muito importante. E nós podemos nos identificar com isso, porque para nós cristãos a família ainda é importante. Nós valorizamos muito a família. Ainda é uma marca da nossa identidade. Nós estamos muito orgulhosos disso. Nós amamos nossa família. Mas imaginem Maria ouvindo essas palavras. Por favor, imaginem Maria ouvindo isso. Não sei se Maria estava lá fora. O texto diz que ela estava lá fora. Mas meu instinto quer dizer que, será que ela ouviu isso? Será que chegou até ela isso? Porque para mim os irmãos e irmãs foram enviados para esse trabalho. Mas imagine Maria ouvindo essas palavras. Imagine seu filho que ela viu crescer, que ela acreditava que realmente era o Messias. Um anjo disse isso para ela. Ela sabia que ele havia sido concebido virginalmente. Imagine o choque agora, o vínculo entre uma mãe e filho, e o filho dizendo isso não em particular, mas em público. Pensar em uma mãe ouvindo isso é terrível. Ela ficaria envergonhada. Ela deveria ter ficado corada só de ouvir. Você sabe o que teu filho disse ali? Porque com certeza teve alguém que fez isso, não é? Você sabe o que teu filho disse ali? Quem é minha mãe? Talvez ela tenha até derramado uma lágrima, ou quem sabe duas. Mas antes que você julgue Jesus, deixa eu dizer uma coisa. Ninguém jamais amou Maria como Jesus. Ninguém. Quem é capaz de conceber a profundidade do amor de Jesus por Maria, em cujo colo ele foi criado? Nas horas finais da morte dele,
quando seria muito desculpável que Jesus estivesse pensando em outra coisa, quando ele estava tão preocupado com a tarefa messiânica de morrer no lugar de pecadores. Você deve se lembrar daquele doce e terno momento em que ele fala com João, o amado João, e diz para Maria, a mãe dele: eis aí teu filho. E João, eis aí a tua mãe, cuida dela. A ternura disso, a consideração disso, a tristeza disso. Ninguém jamais amou a sua mãe e seus irmãos mais do que Jesus. Mas seu relacionamento com Deus, seu chamado para ser o salvador dos pecadores, era muito mais importante do que qualquer tipo de relacionamento terreno que ele pudesse ter. Ele não colocou a família dele em primeiro lugar. Ele era o Messias divino em primeiro lugar. Seu chamado para ser obediente a seu pai estava em primeiro lugar. E até mesmo a relação dele com a sua mãe estava em segundo lugar. Há uma palavra aqui para nós. É que nós corremos muito, mas muito risco de fazer da nossa família uma religião. Podemos fazer de nossos filhos uma religião, ao considerar as necessidades deles, o desejo deles mais do que o nosso próprio Senhor. Nada tem doído mais em mim e em Cássia, essa menina linda aqui, minha esposa, desde a formatura do nosso filho. Nosso filho se formou agora na Federal em Design. Uau! Foi uma festa maravilhosa. Fomos lá, todo enfeitadinho, chapeuzinho, uma coisa linda. Pagamos o fotógrafo profissional para bater foto e tudo mais. No outro dia ele chega para a gente e diz assim: eu quero agora estudar fora. Uau! Como assim? Por que tu já quer ir embora? E olha que a gente segurou desde a graduação. Eu, como pastor presbiteriano, ele tinha a chance de estudar de graça no Mackenzie, não é? E a gente disse: não, meu filho está muito novo. Estuda aqui na Federal mesmo, vai ser bom demais, a gente lava a tua roupa, tem comida, só para estudar, só para estudar. Ele estudou, mas agora ele quer sair. Isso tem doído tanto na gente, a ideia da distância dele corrói a nossa alma. A gente às vezes corre um risco de idolatrar tanto a nossa família. E aqui está Jesus, e ele está dizendo: quem é a minha mãe? Você se lembra do primeiro milagre? Não está no Evangelho de Marcos, mas está registrado em João. Maria foi convidada para um casamento em Caná da Galileia. Possivelmente um primo, alguém da família, porque ela tinha facilidade de entrar na cozinha. Você que é parente é que você faz isso, não é? Você chega na casa, você vai na cozinha: como é que eu posso para ajudar? Já carrega alguma coisa. Maria já faz sabendo que faltou vinho. Então era algum parente dela, grande festa de casamento, e você se lembra: o vinho acabou. Maria vai até Jesus e diz: o vinho acabou. E você se lembra qual foi a palavra dele? Mulher, o que eu tenho contigo? Agora você não chama sua mãe de mulher. Você não chama sua mãe de mulher, a menos que você esteja do outro lado do telefone, né? Há uma distância bem grande onde as sandálias havaianas não te alcançarão jamais. Ok? O que está acontecendo aqui? Em João há algo muito, muito específico acontecendo. É um eco das palavras que você encontra em Gênesis. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Jesus é a semente da mulher. E ele está agora começando o seu ministério público, o seu primeiro milagre. E aquele milagre ele está dizendo que a semente da mulher havia chegado e ao mesmo tempo estava afastando a mulher dele, começando o seu ministério de redenção. Mulher, agora começou o meu ministério. Mas tem algo estranho e diferente acontecendo aqui em Marcos. A questão é que a família não acreditava nele. Eles não tinham, além de Maria, abraçado a ele e afirmado que ele era o Senhor. E Jesus está colocando o ofício dele, a missão dele, seu chamado para a nossa salvação em primeiro lugar. Jesus havia voltado o rosto decididamente para a cruz agora. O caminho dele era esse, a coroação dele era essa, mas ele tinha uma família. E isso é bom demais de saber. Mas em segundo lugar,
não só tinha uma família, ele agora vai criar uma família. Ele diz essa coisa extraordinária. Ele olha para aqueles que estavam sentados, como eu estou olhando para vocês agora, e ele imagine a cena. Tem um silêncio. Houve um silêncio por causa da palavra que ele deu sobre blasfêmia, sobre o Espírito Santo, mas agora há um tipo diferente de silêncio, porque agora há um choque. Jesus está dizendo que ele não tem mãe, que ele não tem irmãos, e ele não tem irmãs, e eles estavam lá fora. E ele olha para os rostos daqueles que estavam ali sentados diante dele naquela casa, na casa de Pedro, em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, e ele diz: aqui estão os meus irmãos, as minhas irmãs e a minha mãe. É uma coisa extraordinária. Ele está fazendo o impensável. Ele está começando uma nova família, um novo povo santo, sem levar em conta os preciosos laços familiares. Há agora um diferente tipo de família nascendo. Você tinha em Israel, nos dias de Jesus, um sentimento religioso de pertencimento pactual. Se você fosse descendente de Abraão, sua religião era judaica. Se você é, por exemplo, irlandês, você é considerado católico romano. Se você é do Irã, você é considerado muçulmano. Se você é um bom indiano, então você é considerado um hindu. Jesus está destruindo tudo isso aqui. E ele está dizendo: esta é a minha família, esta é a minha mãe, e estes são meus irmãos. Nosso relacionamento agora, irmãos, é mais significativo, mais substancial do que os laços genéticos de relação familiares que nós temos. O que nos une é muito mais forte. Eu posso vir do Maranhão, chegar aqui, colocar os pés nesta igreja junto com você e dizer: meus irmãos, porque assim vocês são. O Espírito Santo entra no coração, entra na vida de homens e mulheres com o espírito da filiação, o espírito da adoção, testemunhando com nossos espíritos que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. É o que diz a palavra de Deus, de modo que Jesus é o nosso irmão mais velho. Amém? Segura essa que é boa demais, não é? Irmão mais velho. Ele não, diz o autor de Hebreus, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Estamos numa família. Nós estamos numa casa com Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Ele é a videira, nós somos os ramos. Nós temos essa união, nós temos essa comunhão. Nós chegamos a Deus e o chamamos de Abba Pai. Nem Jeová, nem Yahvé, mas Abba Pai, que é o nome distintivo da nova aliança. Nós pertencemos a uma sociedade distinta, mais preciosa do que clube de futebol espanhol, mais preciosa que empresa internacional como a Apple, mais preciosa que qualquer coisa na terra que você possa imaginar. É a família de Deus, é o povo de Deus, é a igreja do Senhor, é a família do Senhor. Se você tem fé no Senhor Jesus, você faz parte dessa família. Fora daquela casa havia parentes de sangue que achavam que Jesus era um pouquinho maluco. E ele diz: eles não são minha família, vocês são minha família, vocês são a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. É chocante para nós, não é verdade? É chocante até para nós. Nós tentamos nos colocar nesse contexto. Tente se colocar nesse contexto. Tente imaginar nossa própria família fora de casa, uma família que não acredita em você, uma família que não tem fé em Jesus, e ouvir dizer: essa aqui é a nossa família. Eu estava dizendo a um grupo de candidatos a pastores, que eu faço parte no meu presbitério de uma comissão
de análise de candidatos a pastores, e eu dizia para eles que eu li as Institutas de Calvino toda como estudante no seminário. E eu dizia, todo seminarista presbiteriano que se presta, que vale alguma coisa, tem que ler a confissão, as Institutas de Calvino. E eu me lembro de ter lido as Institutas de Calvino no seminário e ficar chocado com algo que ele diz. Isso é o que ele disse assim: ninguém pode ter Deus como seu pai se não tiver a igreja como sua mãe. Pode engolir seco que é verdade, foi isso que ele disse. Eu sei que desce meio ruim, soa meio um pouco medieval, não é? Soa um pouco católico romano, talvez, não é verdade? Eu fiquei espantado. Como assim que a igreja é minha mãe? Calvino está dizendo que tem algo sobre a igreja, sobre a comunhão do povo de Deus. Existe um vínculo que une os crentes, que é totalmente precioso. É como o relacionamento que a gente pode ter com nossas mães. É isso que nos une. É isso que somos. Somos um povo, uma família. Somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Não é apenas sangue biológico que nos une. É a mesma fé, é o mesmo amor, é o mesmo Espírito Santo que nos liga, porque Cristo, o Senhor, nos adotou na sua família. Amém? Somos um corpo só. Seguir Jesus custou a muitos cristãos o relacionamento com suas famílias terrenas. Muito. Eu conheço alguns crentes no Nordeste, crentes mais velhos, que foram expulsos de casa porque entregaram a vida a Cristo. Não foram mais autorizados a voltar para as famílias novamente. Eles não eram mais convidados, por exemplo, para a ceia de Natal. Eles foram deserdados por abraçar Jesus. A gente lê, por exemplo, o tempo todo sobre muçulmanos agora que vêm e se convertem ou são convertidos a Cristo e que são expulsos e às vezes até perseguidos e mortos por se tornarem cristãos. Homens e mulheres que afirmam crer em Jesus, que o possuem como Senhor e Salvador, e sua família os renega, os deserda. Você sabe que há um exemplo disso mesmo em Marcos, que Marcos está muito familiarizado. Marcos registra a história no final do Evangelho, a história de Simão Cirineu. Lembram de Simão Cirineu? Simão Cirineu que é chamado para carregar a cruz de Jesus, para ajudar a carregar a cruz pelas ruas de Jerusalém. Marcos diz lá no texto, 2 filhos. E um deles, filhos, chamava-se Rufo. E o nome Rufo vai surgir mais uma vez no final da carta de Paulo aos Romanos. E Paulo nos diz naquele final de Romanos algo interessante. Ele diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Essa é uma afirmação muito interessante de Paulo. Quando Paulo se torna um cristão, diz a tradição, a família o deserdou. Ele não foi mais bem-vindo no seu seio familiar, nem os amigos, nem ninguém. E é interessante que na Epístola aos Romanos, que ele fale sobre a mãe de Rufo como sendo a sua mãe. Que há um vínculo que agora se desenvolveu em Cristo, que é muito mais forte para ele do que qualquer vínculo terreno, qualquer vínculo físico, qualquer vínculo genético. Aqueles de vocês que crescem em famílias cristãs estão lutando talvez para entender isso. Mas aqueles de vocês que cresceram em famílias não cristãs, e quando se tornam cristãos, isso sempre custa alguma coisa. Isso sempre custa algo. Suas famílias pensaram que você agora estava um pouco louco, alguns chamam de fanáticos, né? Que talvez precisasse consultar um psiquiatra. Você entende o que isso está acontecendo aqui quando Jesus diz: essa é minha mãe, essa é a minha família, esses são meus irmãos e irmãs. E então, por fim, Jesus não só tinha uma família, Jesus não só cria uma família,
Mas Jesus define quem é da família dele. Jesus define a verdadeira família. E você percebe o que ele diz no verso 35. Olha o que diz: pois quem faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Seria interessante fazer um pequeno teste aqui. Se você talvez nunca tivesse lido esse versículo, nunca. Como é seu nome, irmão flamenguista? Jonathan. Jonathan, bonito nome, Jonathan. Você é daqui do Rio, né? Lá no interior ia ser outro nome, assim, lá no Maranhão. Um nome mais espetacular, né? Mas pense comigo, Jonathan, se você nunca tivesse lido esse versículo, e eu perguntasse para você assim, o que define um membro da família de Deus? Geralmente a gente diz assim, aquele que crê em Jesus, aquele que acredita em Jesus. A maioria pensaria, aquele que acredita em mim é minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã. Mas não é isso que ele diz. Ele diz, quem faz a vontade de Deus. Qual é a marca de alguém que pertence à família de Deus? Quais são as marcas distintivas? Elas fazem a vontade de Deus. Acabou meu tempo, fica olhando para o relógio? Presta atenção. Me traz do Maranhão e agora já quer que eu termine. Não é? O que isso envolve? Nós nos chegamos realmente a Jesus? Será que a gente realmente se arrependeu dos nossos pecados? A gente vem a Jesus com as mãos vazias. Nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz eu me agarro, como diz o hino Rocha Eterna. Fizemos isso. Chegamos a Jesus assim. Nós temos sido obedientes a essa ordem de vir a Jesus Cristo com fé e arrependimento, para tomá-lo como nosso Senhor e Salvador, como nosso profeta, sacerdote e rei. Nós fizemos isso. Nós ouvimos a voz de Jesus dizer, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós não chegamos a Ele assim? Nós chegamos a Jesus como estávamos, cansados, desgastados, tristes. Nós encontramos nele um lugar de descanso, e ele nos fez felizes. Nós viemos a Jesus como ele nos manda vir, com mãos vazias, não com os nossos atos de justiça, não com as armadilhas da nossa justiça própria, mas tomando ele e ele somente como nosso Senhor, Salvador, profeta e Rei. Nós fizemos isso. Mas é ainda mais do que isso, porque Jesus diz, minha mãe e meu irmão, minha irmã, são aqueles cujas vidas são marcadas por uma tentativa séria e consciente de obedecer, de fazer a vontade do Pai Celestial. Nós muitas vezes pronunciamos a frase, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Mas a gente procura ser pobre de espírito? A gente chora pelos nossos pecados? Somos mansos? Nós temos fome e sede de justiça? Nós somos misericordiosos? Nós somos puros de coração? Somos pacificadores? Isso é um bom tempo para dizer. Somos pacificadores? Regozijamos-nos nas tribulações? Nós procuramos nos reconciliar com os nossos irmãos rapidamente? Nós cortaríamos as nossas mãos se necessário fosse? Nós arrancaríamos nossos olhos direitos se eles estivessem ofendendo o nosso Senhor? Procuramos amar nossos inimigos, andar com eles a segunda milha, dar a outra face? Nosso sim é sim? Nós vamos ao lugar secreto de oração e nós abrimos o nosso coração diante do Senhor? Nós não julgamos com severidade ou com justiça própria? Nós não falamos sobre cisco no olho do irmão quando tem uma trave enorme em nossos olhos? Existe uma obediência em você, por causa do que Deus fez por você em Jesus, que você quer se entregar inteiramente a Ele? Tudo entregarei, tudo a Ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Nós entregamos, não o fazemos perfeitamente, mas queremos fazer? Queremos realmente fazer?
Existe alguma determinação em nós para querer fazer o que é correto diante dele? Nós queremos fazer? Todos os dias dizemos: não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita, Senhor. Jesus diz: quem faz a vontade de Deus é a minha mãe, são meus irmãos, são minhas irmãs. Essas são as marcas, irmãos, daqueles que pertencem à família do Senhor. Amanhã iremos comemorar 505 anos de Reforma Protestante. Veja, nós cremos na grande doutrina que a Reforma tanto lutou, da justificação somente pela graça através da fé em Cristo Jesus. Que um pecador como eu, miserável, culpado e merecedor do inferno, quando eu confio em Jesus, eu sou aceito livremente aos olhos de Deus, não porque eu sou justo, mas por causa da justiça de Cristo, dos méritos do meu Senhor, que são colocados na minha conta. E aos olhos de Deus eu sou perdoado, vestido com a sua justiça, aceito no amado Jesus. Que verdade gloriosa, preciosa do Evangelho. Mas com que facilidade nós a usamos para nos livrar das nossas obrigações. Para dizer: bem, não importa o que eu faça, porque eu já fui aceito mesmo. Se eu sou aceito por Ele, Deus me ama, eu sou justo diante de Deus, então eu posso pecar. E nós suavizamos o chamado à obediência. Mas Jesus está dizendo: aqueles que se tornam membros da minha família, somente pela fé, eles começam a ter semelhança de família. Você já viu criança adotada que, quando de alguns anos a gente olha assim, parece muito com o pai que adotou, não é? A gente é assim, semelhança. A gente tem cheiro de crente, né? Você chega num lugar diferente, alguém pergunta se você é crente. Do nada, porque você tem cheiro de crente. Você tem que ter a cara de crente, de filho de Deus. Então devemos começar a mostrar as características de família, a semelhança do Salvador em nossas vidas. Há um desafio com certeza aqui, mas também um encorajamento maravilhoso de saber que aqueles que desistem de casas, de irmãos, de irmãs, ou pais ou mães, ou terras, por causa de Cristo ou do Evangelho, recebem grandes compensações. Casas, mães, pais, irmãos, perseguidos hoje, mas na era vindoura, a vida eterna nos espera. Amém. Isso é o que a igreja é. Pois dê uma olhada ao redor. Você tem muitos irmãos, irmãs, mais velhos, mães e pais, porque somos uma família, a família do Senhor Jesus. O que Jesus está dizendo enquanto olha ao redor da sala e diz: aqueles que fazem a vontade de Deus, eles são meus irmãos, irmã e mãe. Ele está dizendo: aqueles que confiam em mim, me obedecem, carregam as marcas da minha família. Alguém olhando para a sua vida verá as características da família de Deus, a semelhança do Salvador. Alguém que perscrutar a sua vida vai ver as marcas da família ao qual você pertence. Nós pertencemos, irmãos, à família de Jesus. Amém? Nesta noite, família de Deus. Pertencemos à família de Deus. E esses seus irmãos e irmãs são mais preciosos para você do que qualquer outro relacionamento em todo o mundo. Você crê assim? Que Deus escreva essas certezas em nossos corações. Somos uma família. Louvado seja Deus. Vamos orar? Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos pelo enorme privilégio de podermos chamá-lo de Pai. Nós te agradecemos pelos laços familiares, laços espirituais, que nos unem como irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Chame aqueles que estão aqui, que são estranhos a essa maravilhosa família, chame-os para ti. Não lhes dê descanso, até que encontrem o descanso que deve ser encontrado somente em Jesus e nele somente. Faça isso com nossos familiares de sangue, aqueles de nossa casa, da nossa família, filhos, pais, mães, irmãos e irmãs que estão longe do Senhor, que não conhecem o Senhor.
que nós possamos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ouça-nos, pelo amor de Jesus. Salva os nossos familiares, que passem a pertencer à família de Deus e que façam somente a tua vontade. Amém, e amém, e amém. Que Deus muito os abençoe. Foi muito bom estar aqui com vocês. E como somos família, no dia que quiserem conhecer São Luís do Maranhão, né, quiserem passar por lá para ir no Lençóis Maranhenses, por favor, passa um WhatsApp para mim, não é? Lá nós temos uma casinha pequena, tem 2 quartos, mas dá para separar um para você, né? E eu gosto demais quando vai gente lá, porque aí a gente liga o ar-condicionado do quarto, porque ela não gosta que ligue o ar-condicionado por causa do valor que paga no final do mês. E a gente liga o ar, e os 2 nossos meninos, um de 22 e um de 20, quando a gente liga o ar, eles já chegam com o lençolzinho. Pode dormir aí hoje? Então, quando você for, a gente vai separar o quarto deles para você, e eles vão tudo lá para o nosso quarto, e vai ser muito bom ter você conosco lá, tá bom? Não vai pagar aluguel. E a gente liga o ar do quarto para vocês. Porque não vai dar lá no nosso todo mundo. Tá bom? Que Deus abençoe.